Fala torcedor alagoano, fala torcedor alagoano, tudo bem com vocês? Videozinho feito agora à noite, mas que só sairá amanhã, quarta-feira de manhã, porque hoje à noite foi anunciado Alexander Dias, ponta de 23 para 24 anos, já vai completar 24 anos, argentino, reforço no CRB. E um reforço que gerou muita expectativa, muito também por conta da nacionalidade do atleta, muita curiosidade, mas vamos dar aquela destrinchada sobre esse atacante, jovem atacante, que foi base do São Lourenço, passou pelo Arsenal de Sarandi, mas estava na segunda divisão do Campeonato Argentino. Então fica comigo que você vai saber todos os detalhes da carreira e do momento do Alexander Dias. Bom, já agradeço, obviamente, sua visualização. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para sempre ficar ligado nos próximos conteúdos. E também, se você gostar desse tipo de conteúdo, compartilha esse vídeo nos grupos que você achar que a galera vai gostar desse tipo de conteúdo. Mas vamos ao que interessa, vamos a Alexander Dias. Alexander Dias, ponta, majoritariamente ponta esquerda, mas também joga de ponta direita. 23, vai completar 24 anos, argentino. Base do São Lourenço, como eu falei, passou por Arsenal de Sarandi e estava no Ferro Carril Oeste, um time modesto, porém histórico, lá do centro de Buenos Aires. Bom, vamos falar da última temporada para falar já das características e depois trazer um parâmetro mais geral sobre a carreira do Alexander Dias. Última temporada e características do jogador. A última temporada dele foi na segunda divisão do Argentino, né? A divisão de acesso. Se vocês forem puxar aí jogos da segunda divisão, vídeos da segunda divisão, vocês vão ver a qualidade dos gramados pelos quais os reforços do CRB teve que jogar. A primeira divisão da Argentina já não é essas coisas todas. Eu recentemente até estava vendo um Vélez e Rosário, eu não me lembro com quem o Rosário estava jogando, só sei que era Rosário Central que jogava e jogava em casa em um gramado beirando ao pasto, muito pior do que, por exemplo, o Gerson Amaral, o Juca Sampaio aqui no Alagoano, e não estou sendo nem demagogo, não estou querendo nem amenizar, é fato. O gramado do Rosário Central que eu vi uma semana atrás é pior do que o do estilo do Alagoano, só para vocês terem ideia quão defasado é o Campeonato Argentino. Isso vai ser um ponto muito importante aqui para a gente falar dentro desse vídeo. Mas voltando, estava lá na segunda divisão, num time histórico, porém hoje sem expressão nenhuma, que pouco frequenta a primeira divisão do Campeonato Argentino, que tem mais de 20 times, uma outra estrutura lá no futebol argentino, tem aquela questão do torneio de apertura, clausura, enfim, não convém. Fez 27 jogos, 5 gols, recorde de participação em gols e, obviamente, recorde de gols em uma temporada na carreira do Alexander Dias. Característica do jogador. O jogador, como eu falei, joga aberto, tanto pelo lado direito como pelo esquerdo, mas majoritariamente, de prioridade, é um cara que joga mais pelo lado esquerdo do campo. E vou logo avisando ao torcedor regatiano, não é querendo ser negativo, é realmente análise jornalística sobre o jogador. O Alexander Dias é um cara que tem limitações, não vou negar para vocês, tem limitações. Não é um jogador que eu acho que muitos torcedores estão pintando. Porque o que eu percebo na expectativa do torcedor regatiano nas redes sociais, nos quais eu converso, gera aquela imagem na cabeça do jogador argentino que vem atuar no Brasil. Fica aquela esperança de ser um cara habilidoso, um cara aguerrido, um bom jogador, para resumir. O Alexander Dias é um ponto que ataca com velocidade, puxa pouco, na minha opinião, para o meio. É um cara que busca mais a linha de fundo. O arsenal dele de dribles é um arsenal comum, as puxadas e tal. Não é aquele cara tão criativo com a bola no pé para driblar. Um cara que se vale muito da sua força física, da sua velocidade. E tem ali a finalização de curta distância, mais próximo da área possível. O ponto forte dele é que ele consegue fechar bem dentro da área quando a jogada é construída pelo outro lado. Vou dar um exemplo. A jogada está sendo construída do lado direito, ele está no esquerdo, ele fecha bem para fazer volume na grande área, e assim ele fez vários gols lá no futebol argentino, principalmente na passagem pelo São Lourenço. Taticamente, e aí é um ponto muito importante sobre o Alexander Dias. Taticamente, eu não vejo um jogador parecido com o estilo do Daniel Paulista. Quando eu falo isso parecido com o estilo do Daniel Paulista, eu estou falando o quê? Um cara que volta para marcar,
que tem força de recomposição, que é aquele cara que tem uma volúpia ali de ficar subindo e descendo do ataque para a defesa, como o Léo Pereira faz, e o Mike, por mais que canse rápido, consegue fazer. Não é esse cara, é um cara que marca ali o básico, volta até o meio campo, sossegado. Inclusive, foi muito difícil de achar análises de scout do Alexander Dias. Tive que ir em vários softwares e nos poucos que achei também comprovou isso, comprovaram com números isso, que ele é um cara que auxilia muito pouco na marcação. Enfim, a minha conclusão sobre o Alexander Dias, e eu já falava isso antes para pessoas próximas, para colegas de trabalho, porque eu já tinha feito essa análise dele lá na primeira especulação, é que é um jogador que faz coisas de ponta que tem vários aqui no Brasil que fazem. Eu acho que a torcida do CRB tem uma expectativa no cara muito diferenciado, no atacante argentino que chegue para ser o titular da posição. Não acho que ele é mais útil ou melhor que o Léo Pereira, por exemplo. Não acho. Não acho de verdade. Vou dar um exemplo comparando com o próprio elenco do CRB. O Facundo Labandeira tem números muito bons em alguns dos times que ele passou lá no Uruguai. E jogou no Sport, teve ali uma irregularidade e hoje no CRB já não é titular absoluto. Obviamente que isso quer dizer alguma coisa? Não, mas é só um comparativo. A carreira do Alexander Dias também não me ajuda tanto a crer nele. E eu vou explicar por quê. Vamos passar pela passagem, desculpa aí o pleonasmo, mas a passagem dele no São Lourenço, ele começa o futebol profissional em 2018, faz uma partida apenas. Sobe ali profissional, faz uma partida, mas ele tem ali uma sequência de 2018 a 2021 no elenco do São Lourenço. Ele é base do clube de Buenos Aires, o clube do Papa, campeão da Libertadores de 2014, com Nicolas Blandi no ataque, enfim. Ele é um cara que sobe como promessa da base, promessa barra jogador que tinha uma expectativa dos torcedores da base. Ele faz 44 jogos, 3 gols e 2 assistências em 3 anos, mas são 4 temporadas. Mas eu já estou tirando a de 2018, porque como eu falei, foi um jogo apenas. Então vamos botar aí 3 temporadas. Em 3 temporadas ele faz 44 jogos, 3 gols e 2 assistências. Só que qual é o problema da temporada do futebol argentino? A temporada do futebol argentino tem o torneio de apertura e clausura, que nada mais é 2 torneios de pontos corridos com mata-mata e finais, e a Copa da Liga Profissional, que é a mesma coisa, só que são pontos corridos com 2 grupos, depois mata-mata e final. O que eu quero dizer com isso? São 3 temporadas que tem jogo pra caramba na Argentina. O calendário da Argentina é pior do que o brasileiro. E eu não estou nem querendo dar uma aliviada para o nosso calendário, não, que já é uma porcaria. Mas o calendário da Argentina tem jogo demais, regras confusas também. A FEG perde perto da Argentina, mas tem muito jogo. E em 3 anos ele teve uma média ali de quase 15 jogos por ano. Quase 15 jogos, não dá nem isso completo. E isso aí eu estou falando jogos que ele entrou. Eu não estou falando jogos que ele jogou 90 minutos. Jogos que ele teve alguma participação com minutagem. E teve 3 gols e 2 assistências. O que deu para ler dos torcedores do São Lourenço e de notícias antigas era que o São Lourenço acreditava no potencial do atleta e acreditava no processo de maturação e de evolução do Alexander Dias. Tanto que deu tempo para ele. Ele sobe em 2018, joga uma partida apenas, mas fica lá 19, 20, 21 na equipe. 21 foi a data limite que o São Lourenço deu para ele, e aí ele acaba indo emprestado para ainda um time tradicional, um time que vira e mexe está na parte de cima, esse ano inclusive disputando Libertadores, mas um time tradicional, um time que tem ali uma camisa representativa, não é, obviamente, top 6, top 8 de torcidas lá na Argentina, não é um River, não é um Vélez, não é um Racing, não é Independente, enfim, vocês entenderam, mas é um time que tem ali sua tradição e é um time de primeira divisão, é um time que sempre disputa a primeira divisão, ele vai emprestado para o Arsenal de Sarandi. E aí, no Arsenal de Sarandi, ele joga a temporada de 2022, faz 31 jogos, 3 gols e nenhuma assistência. Lá no Arsenal, ele joga como mais uma peça que eu digo assim, um bom homem de composição de elenco, teve bons momentos, teve momentos de empolgação da própria torcida do Arsenal, mas jogou pouco também, jogou mais do que a média da sua carreira, mas jogou pouco devido a isso que eu falei, da quantidade de jogos que tem no Campeonato Argentino, e fez apenas 3 gols.
O Arsenal não quis o Alexander, mas eu vejo também o não querer do Alexander muito por uma coisa. Eu acho que é um jogador que, pelo que eu vi, eu acredito que é um jogador que não evoluiu tanto o seu futebol. Melhorou em alguns aspectos. Acho que daquele comecinho ali do São Lourenço até o Arsenal é um cara muito mais consciente em campo, um cara menos instintivo. O que dá para ver dos jogos dele no São Lourenço é que ele era um cara muito instintivo. Era jovem, garoto, então era um cara que é muito no instinto. Já no Arsenal ele é um cara que consegue ser um pouco mais tático, cumprir mais funções. Evoluiu nessa parte mental, mas na parte técnica ainda é um cara que não traz novas coisas, não traz novos artifícios, novas armas para o seu arsenal como atacante. Então, eu vejo a não renovação de empréstimo ou a abdicação que o Arsenal faz do atleta para ele voltar para o São Lourenço muito disso. Um cara que não evoluiu com o tempo lá no time vermelho e azul. Porém, outro detalhe muito importante. Esse é o primeiro empréstimo do São Lourenço. O São Lourenço não abre mão do atleta, ainda tem uma esperança na venda ou na aquisição, enfim. Também tem um contrato longo lá no time do Papa. E ele não fica com o Alexander. Empresta para o Arsenal de Sarandi, não fica com ele. Espera outra proposta, que é a proposta desse ano do Ferrocarril. Ele vai para o Ferrocarril e ele volta ao São Lourenço de novo. E, mais uma vez, está sendo emprestado agora para o CRB. Ou seja, o time de origem dele, o São Lourenço, já abriu mão. Já abriu mão e não quis ficar mais com ele. O Ferrocarril, pelo que li, até tentou ficar com o atleta era de interesse do time da segunda divisão, mas obviamente ele não ia deixar de jogar na segunda divisão do Campeonato Brasileiro para jogar na segunda divisão do Campeonato Argentino. E aí eu vou clicar mais uma vez na questão da segunda divisão do Campeonato Argentino. Por quê? Muito se vê, não só aqui na torcida do CRB, eu não estou querendo apontar dedo para a torcida do CRB não, jamais, mas muito se vê, e eu vejo isso nas torcidas de Fortaleza, Bahia, Vasco, Corinthians, times que estão contratando muitos estrangeiros ultimamente. O que eu vejo muito é o seguinte: hablou, falou espanhol, tem números minimamente bons, esse cara presta, esse cara é bom. Bom ponto, vai ser útil no meu time. Eu penso de outra forma, eu acho que as coisas não são bem assim. Eu acredito que não é porque o cara tem números minimamente bons e porque eles são de fora do país, eles vão prestar aqui dentro da futebol brasileiro. O Alexander Dias, ele estava jogando na segunda divisão do Campeonato Argentino. Isso quer dizer que é o seguinte, numa divisão argentina da primeira, que é a primeira divisão, obviamente, que tem quase 30 times, ou são 30, eu olhei agora, me deu um branco, mas é por volta aí de 28, 30 times. A galera lá de baixo não se interessou pelo Alexander Dias. A galera lá do fundão, da luta contra o rebaixamento, da rabeira, como a gente fala aqui, não se interessou pelo Alexander Dias. A melhor proposta, mais vantajosa para ele, tecnicamente e financeiramente, foi de um time da segunda divisão do Campeonato Argentino. E um time que não subiu. Então, vai ter um impacto técnico, sim. A nossa segunda divisão, eu me arrisco a dizer que hoje, no momento do futebol brasileiro, que para alguns não está, mas está vivendo um ótimo momento relacionado a mercado e qualidade de futebol em relação aos outros países aqui da América do Sul, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro é tão disputada quanto as primeiras divisões de outros países. Eu acredito que a segunda divisão é mais disputada do que o Campeonato Venezuelano, o Campeonato, se brincar, até mesmo o Campeonato Chileno, ali da parte da metade da tabela para baixo. Enfim, hoje a gente tem uma segunda divisão que 2 anos atrás tinham 3 campeões de Libertadores, Cruzeiro, Grêmio e Vasco. Esse ano vai ter times de camisa, vai ter times campeões brasileiros como Curitiba, vai ter Goiás, vai ter Sport. É uma segunda divisão muito forte, que eu tenho certeza que ganharia de grandes clubes dessas ligas. Segunda divisão da Argentina, alguns times da primeira divisão do Uruguai, enfim. Vai ter um impacto técnico, sim. Não achem que não vai ter impacto técnico, físico. Obviamente, a gente torce, a gente espera que o Alexander Dias desabroche seu futebol, consiga se encontrar aqui em solo alagoano, se torne uma peça útil, mas a minha intenção fazendo esse vídeo aqui para o torcedor regatiano é o seguinte: não adianta botar na cabeça uma imagem do Alexander Dias que ele nunca foi.
você achar que por ele ser argentino, por ele ser jovem, por ele ser atacante e ter jogado no São Lourenço, não é que ele jogou bem, que ele é ídolo, referência ou é querido pela torcida do São Lourenço. Ele passou, ele foi formado no São Lourenço e passou pelo São Lourenço. Então, não cria essa imagem na cabeça. Não se iluda colocando que ele é um jogador do São Lourenço, que ele não é. Ele era um jogador do Ferrocarril, da segunda divisão. Então, ele é um jogador da segunda divisão do Campeonato Argentino vindo para o CRB. Ele não é um jogador da primeira no São Lourenço, que disputou Libertadores, que era titular absoluto e está chegando no CRB. Porque o que eu vejo é a galera se empolgando e às vezes quebra a cara. Então, é justamente uma análise tentando ser o mais frio possível, não ser emocional, não querer iludir a torcida regatiana, é querer trazer a realidade, e para mim a realidade do Alexandre Dias é essa. E como eu falei para várias pessoas próximas e colegas de trabalho, acho que aqui no próprio mercado brasileiro, aqui no próprio mercado até nordestino mesmo falando, você encontra vários Alexandres Dias por aí, caras que fazem a mesma coisa, a mesma função e têm técnicas muito parecidas. O que eu acredito que seja uma vantagem é financeiramente. Financeiramente deve ser um jogador muito mais barato, muito mais em conta, por estar jogando na segunda divisão do argentino e ter uma deficiência do peso em relação ao real. Então deve ser um investimento de baixo risco para o CRB, que se der certo é muito bom, porque vai ser um investimento de baixo risco. Acho que a única vantagem é essa, porque eu consigo enxergar aqui no futebol brasileiro na segunda divisão um zilhão de jogadores que fazem essa mesma função que o Alexandre Dias faz. Repito, se ele desabrochar, se ele achar o seu melhor futebol da carreira aqui no CRB, ótimo para o futebol alagoano. O CRB ganha mais uma arma, mais uma peça para ser um dos candidatos a subir para a Série A. Mas, chegando nesse momento, sem atuar e vendo o histórico, para mim o histórico é mais ou menos esse do Alexandre Dias, e eu acho que a torcida do CRB está querendo aí ter um jogador que o Alexandre Dias não pode oferecer em campo. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua visualização. Se você ficou até aqui é porque você gostou, então deixe seu like, também se inscreve no meu canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo para quem você quer que se informe sobre Alexandre Dias, para ver quem quer saber mais sobre esse atleta. Então, muito obrigado pela sua audiência, redes sociais estão aqui embaixo para você sempre estar acompanhando a gente e muito obrigado novamente por estar aqui apoiando o projeto do canal. Até o próximo vídeo e tchau!